Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E como o irmão falou, Deus está derramando da presença dEle, do amor e da graça sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a não se desconectar, entende? A continuar conectado na presença de Deus. Amado, tem tantas coisas que tentam nos distrair, tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção. Mas nós precisamos continuar focados no que o Senhor tem para nossas vidas, amém? Juízes, capítulo de número 6, é uma história, é um texto que nós já conhecemos, mas que eu creio que o Senhor, Ele vai falar mais uma vez no nosso coração. Leremos o versículo 1 ao verso 10, que diz o seguinte, amém? Para quem não achou ainda, está no telão, para você acompanhar. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhoto. Eram tantos que não podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo pela palavra que foi lida. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que foi lida, e peço nessa noite que o Senhor continue falando aos nossos corações. Mais uma vez, Senhor, que a sua palavra encontre espaço, guarida, ó Deus, para poder trabalhar e agir de maneira poderosa, exponencial, para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aleluia. Eu estou há mais ou menos 2 anos morando aqui em Almenara. E para que eu estivesse aqui, obviamente, eu tive que mudar da minha cidade onde estávamos. E lá na cidade onde nós estávamos, nós morávamos de aluguel. E minha esposa e eu, de vez em quando nós lembramos o nosso período em Itaiobeiras, que foi mais ou menos de 6 anos e meio, nós lembramos e sorrimos porque nos primeiros anos nós morávamos 6 meses em cada casa. A cada 6 meses nós estávamos mudando. Éramos recém-casados, né? Tínhamos apenas 1 ano de casado.
E a gente chegava numa casa, ficava lá por um período, aí a gente achava uma coisa ruim na casa, e aquilo ficava incomodando, vamos mudar. Outrora, era o aluguel, que era o valor, e geralmente a gente alugava a casa com um período bem curto, de 6 meses, porque a gente já nos conhecia, e a gente não ficava muito tempo no mesmo lugar. Aí chegava o final daquele período de 6 meses, o proprietário queria aumentar, e a gente tinha um valor, né, para o aluguel que não podia sair daquele, então a gente tinha que procurar uma casa com valor mais baixo, enfim. Só sei que nós mudamos mais ou menos os 3 ou 4 primeiros anos, a cada 6 meses. E toda vez que nós mudamos, a gente já sabe qual é o processo da mudança, né? Você desarruma, vira bagunça, você encontra coisa que há muito tempo que você procurava e não achava, você encontra, outras você perde e não acha mesmo, só vai achar muito tempo depois. Você tem o trabalho de colocar no caminhão, depois carregar, tirar, descarregar lá na casa, e uma bagunça toda. E aí quando você arruma muito na pressa, você às vezes não coloca etiqueta nas coisas, aí você fica procurando, cadê o garfo, cadê o coador para fazer o café, e não acha, e só depois de um período de cansaço, de fadiga, que você consegue arrumar, e você faz, ufa. Eu me lembro de muito disso, depois de quase uma semana ali arrumando as coisas, que a gente não tinha pouca coisa, tinha bastante, a gente parava e falava, graças a Deus, a mudança acabou. Se tem uma coisa que eu entendo de mudança, é que realmente mudança traz bagunça, e mudança dá trabalho. Então quem não tem coragem de mudar, quem não gosta, amém, queridos, de arrumar bagunça, então não queira mudar, permaneça. Tem gente que é assim, eles não querem mudar, então eles não querem lidar com bagunça, então eles ficam do jeito que está. E isso é para toda a vida, não é só para mudança de coisas ou mudança de casa. Quando você precisa mudar, tem hora que a mudança não é porque você quer, é porque ela é necessária. Como eu disse para vocês, tinha hora que é opção, mas tinha hora que o valor do aluguel aumentava e não era uma opção. A gente gostava da casa, mas tinha que mudar porque a condição não era a melhor financeiramente. Então, quando você não muda por opção, vai ter momentos que você vai mudar ou vai precisar mudar por necessidade. E o povo de Israel, enquanto estava aqui no período dos juízes, viveram muito tempo assim, de oscilações da fé. Eu vou pedir uma coisa aqui, vou parar a pregação um minutinho, para pedir você, não ligue seu celular, ok? Deixa para você olhar suas mensagens, deixa para você olhar tudo, outras coisas, depois que eu terminar de pregar, tá bom, amor? Em amor falo isso, para você receber tudo que Deus tem para você. Anote, se for necessário, leia a Bíblia, se for, quiser consultar, mas vamos desligar para ter atenção exclusiva ao que o Senhor tem trazido para a gente. Amém? Glória a Deus. Então, tem hora que se não for por opção, vai ser por obrigação. E essas mudanças geram bagunças, essas mudanças geram desconfortos. E o povo de Israel estava tendo que aprender mais uma vez a mudar a sua conduta, não porque eles queriam, mas porque eles foram obrigados. Se você leu bem comigo o texto, eu quero te chamar a atenção novamente para o texto, você vai perceber que o autor de Juízes, quando vai escrever sobre o chamado de Gideão, que é o texto que está abordando, é sobre o chamado de Gideão, ele é bem detalhista no que acontece com o povo de Israel antes de Deus chegar para chamar Gideão. Você vai perceber que no versículo 1 diz que o povo estava fazendo o que era mal ao Senhor. Vamos poder colocar no telão para ir acompanhando os versículos. No verso 2 vai nos mostrar que por causa que o povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, no verso 2 vai dizer que eles sofreram 7 anos de opressão. Os midianitas oprimiram o povo de Israel durante um período de 7 anos. No versículo 1 diz isso. No verso de número 2 vai dizer que por causa dessa opressão que já durava 7 anos, o povo de Israel, eles cavaram cavernas, fizeram cavernas e cavaram covas nos montes. Para quê? Para se esconder, e para esconder o fruto do trabalho deles, porque a partir do versículo 3 diz
que o povo de Israel sofria uma coisa muito difícil. Que os midianitas, os amalequitas e os povos daquela época, né, opressores de Israel, roubava tudo que Israel semeava. Tudo. Então eles iam plantar e vinha lá o inimigo e pá, roubava. Você já se percebeu? Você já sentiu em que às vezes você trabalha bastante, parece que aquilo que você ganha não rende, parece que não dá. Você fala, meu Deus do céu, e você acha que a solução é arrumar mais um emprego, e você acha que a solução é fazer mais uma economia, já não tem mais da onde o que tirar mais, já tirou tudo que era necessário e parece que ainda não dá. Você até sentiu essa sensação de que parece que o dinheiro não dá para nada? E não é porque aumentou a inflação, não, irmãos. É porque às vezes é o que está acontecendo na sua vida, o que o Senhor disse em Ageu capítulo 2, que o povo semeava, mas não colhia, trabalhavam, mas o dinheiro não dava, era como se colocasse um saquitel furado, porque o povo estava vivendo uma vida rebelde diante do Senhor. E às vezes a gente está tão rebelde e fazendo o que é mal aos olhos de Deus, como o texto está dizendo que o povo de Israel fazia, que Deus permite que a escassez te alcance. Você começa a viver uma vida de escassez. E não é porque você não é um cara trabalhador, não é porque você não é uma pessoa honesta, não é porque você não está devolvendo seu dízimo, é porque simplesmente você pode até estar devolvendo o financeiro, mas não está sendo fiel em outras áreas da sua vida. E a escassez é uma das formas que Deus usa para julgar seu povo. Entende isso? Deus usa a escassez para julgar o povo. E é o que está acontecendo aqui. O povo está sendo destruído. No verso 3 e no verso 4 está dizendo que os midianitas destruíam os produtos que Israel tinha. Imagina o cenário. Você limpa a terra, você trabalha, a base da sua economia é a agropecuária ou a agronomia, né? O cultivo de produtos. E quando você está ali, depois de um trabalho todo, que você está na hora de colher, vem o inimigo, ou rouba, ou destrói. Qual é a sensação que viria ao seu coração? Imagina a sensação que estava vindo ao coração do povo de Israel. Era frustração, tristeza. E meu irmão, isso acontece também a nível de igreja. Tem hora que a gente trabalha, você investe na vida de uma pessoa, e parece que na hora de colher aquela pessoa para Jesus, a pessoa vai dar uma doida e vai fazer tudo que já não estava fazendo há dias. Então você pensa que a pessoa vai se converter, é que ela se torna mais perdida. Às vezes acontece e a gente precisa ter a leitura do porquê. Eu quero convidar os irmãos a trazer à memória qual foi o último batismo que nós tivemos, a última conversão genuína, e por que e é porque faltou trabalho? Será que é porque faltou cultivo? Ou porque que na hora de produzir algo acontece e se desgraça tudo? Na hora de colher, algo vem e esparrama todo mundo. Faz sentido para nós? Será que existe alguma ligação esse texto com a nossa igreja, com a nossa vida? Amado, quando li esse texto, o Senhor ele trouxe exatamente ao meu coração o tema da mensagem de hoje. O fato é que Deus estava querendo trazer para Israel um novo tempo, um novo período, algo novo. Mas aquele povo, infelizmente, estava tendo naquele tempo presente uma conduta que o Senhor desaprovava. E aí você vai perceber que o povo então entende isso e clama a Deus. Na hora que esse povo clama a Deus, o versículo 7 diz que esse povo ora, e imediatamente no versículo 8, Deus responde. Deus responde e levanta um profeta. E o profeta não vem falar: oh meus filhinhos, que peninha de vocês, mais uma vez vocês estão vivendo um racha, mais uma vez o inimigo está prejudicando. Ô dó, pode deixar que eu vou vir cuidar de vocês. Não, o profeta é usado por Deus e diz: eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da casa do servidão. No versículo 9, ele continua relatando de que o Senhor os livrou
dos egípcios, os livrou das mãos dos opressores. E ainda mais, o profeta está dizendo: gente, vocês não estão lembrando que eu expulsei de todos os seus inimigos que moravam aqui nessa terra, eu expulsei. E vocês, em vez de olhar pelo que eu fiz para vocês no passado e permanecer obediente, ser grato e fazer o que eu peço, no verso 10, o profeta vai dizer: não, vocês não fizeram isso. Vocês não deram ouvido à minha voz. Em outras palavras, o profeta está dizendo: essa desgraceira toda que vocês estão vivendo há 7 anos, não é porque eu não fiz alguma coisa. Eu fiz. Livrei vocês do Egito, livrei vocês da casa dos seus opressores, eu fiz muita coisa. Porém, vocês, depois que receberam a terra prometida, depois que está top, tudo está fluindo, o que vocês fizeram? Tamparam os ouvidos e pararam de me ouvir. Vocês deram as costas. O que está acontecendo com vocês nesses 7 anos é porque vocês deixaram de me ouvir e começou a seguir o seu próprio coração. Amados, você já parou para pensar que às vezes a gente fica questionando da vida, criticando da vida, a gente fica reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando de tudo, e a gente vai falar sobre isso no decorrer da mensagem, e a gente não reclama da gente mesmo, que a gente parou de ouvir o Senhor, que a gente está sendo acostumado a ouvir mensagens, e a gente só quer ouvir mensagens que mexem com as nossas emoções, que afloram os nossos sentimentos peculiares, que afaga e que abraça. E a gente entende, a gente precisa entender que essas mensagens, elas não produzem mudanças verdadeiras. As mudanças verdadeiras vêm diante do confronto. Irmãos, hoje eu me peguei pensando de novo, irmão. A tentação veio e eu caí na tentação. Sabe qual foi a tentação que eu caí hoje? De querer, às vezes, jogar tudo pro ar. A tentação de falar: sabe de uma coisa? Na hora que você está querendo carregar, conduzir, e você percebe que as pessoas não querem. E não estou falando a nível só de igreja, às vezes até da própria família, em tantos ângulos. E a tentação vem de falar: eu vou deixar isso tudo para um canto, e deixa para lá. Mas sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? E eu senti isso. Eu posso afirmar que foi o Senhor, porque eu senti isso. Eu tenho dificuldade de falar: o Senhor me disse, e eu senti que Deus me falou. Deus me falou, porque eu não entendo que é tudo que a gente sente que é Deus falando, mas eu senti isso no meu profundo, no meu coração. E eu senti o Senhor falou o seguinte: eu não te coloquei, e eu vou pegar aqui o caso como pastor dessa igreja, para as pessoas gostarem de você. Eu te coloquei para que você fizesse o que eu quero que você faça. E na hora que eu senti isso no meu coração, a frase que veio para eu falar para a igreja, para aqueles que me têm como pastor, porque eu disse que não é todo mundo que está na igreja que é minha ovelha. Não porque eu sou sectarista, mas porque a ovelha segue o pastor. Se a pessoa não está seguindo as orientações que eu dou, não é minha ovelha, é apenas um frequentador do culto. E é exatamente, eu não quero que vocês gostem de mim como pastor. Eu não quero que a igreja me aceite como pastor de maneira cega. Não. Eu talvez não sou o pastor que vocês gostariam que eu fosse, mas eu quero ser o pastor que vocês precisam ter. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu não quero ser o pastor que vocês gostariam. Eu queria um pastor assim. Não. Eu não quero ser um pastor que vocês gostariam, mas eu quero ser um pastor que vocês precisam ter. E é essa a verdade que carrego dentro de mim. Eu sempre falo com o Bruno assim: eu não sonho em ser um marido que você gostaria, mas eu quero ser um marido que você precisa. Porque nem sempre que a gente gosta, o que a gente quer, de fato é o que a gente precisa. E o que o Senhor está trazendo através desse profeta? Uma mensagem, não que o povo gostaria, mas uma mensagem que esse povo precisava ouvir. A mensagem é: vocês estão nessa penúria por causa de vocês mesmos, porque eu fiz tudo e vocês simplesmente tamparam os ouvidos e não me ouviram. Eu disse, não sei se foi o presbítero Carlinhos ou alguns irmãos aí, eu disse: nós, como liderança, precisamos fazer o que o Senhor nos orienta.
e conduzir a igreja para um destino que Ele quer que a conduzamos. Agora, se o povo não quer seguir, você está com a sua responsabilidade cumprida diante do Senhor. Simples assim. É por isso que Jesus disse: se quiser me seguir, se quiser, porque Jesus sabia para onde estava conduzindo o povo. Agora, quem não quisesse ir para o destino que Jesus estava conduzindo, tinha a opção de não querer seguir. Eu tenho dito para essa igreja: nós temos um destino. Nós não estamos fazendo as coisas de maneira aleatória. E os irmãos que me conhecem, têm me acompanhado, têm acompanhado cada projeto, sabem que não é aleatório. As coisas aqui não acontecem por osmose, não acontecem por sorteio. Existe um destino, existe um propósito, existe um foco, existe uma meta a ser alcançada em Deus. Acho que foi para ela aqui. Foi para ela que eu falei. Em Deus. Agora, cabe cada um decidir se quer ir para esse destino que nós estamos indo ou não. O que Deus está falando? Eu trouxe vocês a este lugar, e quando vocês chegaram aqui, na hora de desfrutar do lugar, vocês estão sofrendo. Olha que coisa estranha. Não era essa a promessa de Deus? Vocês vão para uma terra que manda leite e mel. Era para esse povo estar em Canaã, desfrutando do leite e mel. Mas o povo está sofrendo debaixo do subaco dos opressores. Por quê? E o profeta está dizendo: por causa de vocês mesmos. Irmãos, será que a nossa igreja, ela poderia estar num nível maior do que ela está? Ela poderia ter alcançado mais pessoas do que já alcançou? Será que você não poderia estar num nível espiritual muito maior do que você se encontra hoje? Será que o seu nível de conhecimento bíblico, o nível de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, não poderia estar muito mais estreito do que se encontra hoje? E aí, não está por quê? Porque em algum momento nós deixamos de ouvir a Deus para ouvir o nosso coração. Por isso, para que nós possamos chegar no nível que Deus quer que estejamos, quem está comigo? A ordem do Senhor para nós hoje, coloca o tema aí, querido, é deixar algumas coisas para trás. Esse é o tema da mensagem de hoje. Para que nós realmente possamos voltar ao nível, voltar à jornada, voltar aonde que Deus quer que nós estejamos, vai ser necessário abandonarmos algumas coisas que nós talvez já há algum tempo estamos carregando. Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo dele, porém, por que a gente sente tão pesado fazer a obra? Por que a gente sente que é um fardo vir para a igreja? Por que às vezes a gente sente que é um fardo cumprir o propósito que Ele na eternidade determinou para que eu vivesse? Por quê? Porque o problema não está no propósito, o problema não está na igreja, o problema não está no ministério, o problema não está nas ações que glorificam o Senhor. O problema está nos fardos desnecessários que nós estamos carregando. Coisas que deveriam ser jogadas fora há muito tempo, mas ainda nós estamos acumulando, como igreja, como pessoa e como família. O que você precisa abandonar hoje, querido, para que a sua mudança se torne mais leve? Eu me lembro que quando nós mudamos de Itaiobeiras para cá, nós conseguimos um caminhãozinho bem pequeno, porque o rapaz era membro da nossa igreja, e ele falou: não, pastor, só vou cobrar o combustível. Então, eu falei assim: vamos ter que dar um jeito de colocar tudo aí dentro, tudo, porque nós não vamos, né? O preço estava muito abaixo, porque só cobrou realmente o combustível. E teve coisa que aí não coube, irmão, tivemos que deixar para trás. Mas não foi minha TV, não foi meu computador, não foi as coisas que eu tenho, não, deixou para trás lá, um monte de madeira, que eu sempre guardei madeira para fazer as coisas, eu tive que deixar tudo para trás, porque não coube para o novo tempo que Deus estava tendo para a minha vida. O que você vai ter que deixar para trás para que você de fato viva o novo tempo de Deus para a sua vida? O que esta igreja precisa abandonar? Está dando para entender? Deus me fez enxergar nesse texto 8 coisas. Calma, não vou pregar as 8 hoje. É por isso que está ali parte 1. Mas eu quero começar falando algumas coisas e vamos terminar no próximo culto. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aplauda Jesus que vocês gostaram da notícia, né? Vamos lá. Então vamos entender o que Deus quer que nós abandonemos. No versículo 11, a primeira coisa nós podemos identificar. No verso 11 do capítulo 6, o texto diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho
que está em Orfa, Juízes 6, verso 11, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Olha bem aqui, duas coisas estranhas. Você já percebeu, e você talvez tenha leitura da Bíblia, do bíblico já há muito tempo, que ninguém malha trigo no lagar, né? Você já sabe disso. Lagar não é para trigo, lagar é para uvas, massa a uva para fazer vinho no lagar. Mas ele está malhando trigo no lagar. Isso era uma estratégia de engano. Ele queria enganar os midianitas. E por que ele estava lá? Porque o texto está dizendo que ele estava malhando trigo no lagar para colocar a salvo daqueles que toda vez que eles estavam colhendo algo, vinha e prendia, roubava ou destruía, que eram os midianitas. Deus está aparecendo através do anjo do Senhor a Gideão. E se você observa que Deus está chamando um homem, e agora ele está aparecendo, porque no versículo 12, o Senhor está dizendo para Gideão da seguinte forma: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Nós vamos continuar lendo o texto e você vai perceber que Gideão, nesse exato momento, está sendo visitado pelo anjo do Senhor, e o anjo está ali com uma missão. Qual é a missão? Chamar Gideão para um ministério. A missão de colocar Gideão diante de um exército para que Gideão pudesse livrar a nação dele, o povo dele, desses midianitas que estavam saqueando todos os seus alimentos. Nesse exato momento que você está lendo esse verso 11, nesse mesmo versículo, você está percebendo que o Senhor aparece para chamar Gideão para exercer um ministério, trabalhar na obra, porque nesse exato momento Gideão está trabalhando para ele, cuidando das coisas dele. Mas é no momento que Gideão está cuidando das coisas dele, é que o anjo do Senhor chama Gideão. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, nesse versículo específico, é que para que nós experimentemos um novo ciclo de graça, de poder, um novo tempo de Deus, a primeira coisa que vamos ter que abandonar é a indisponibilidade. Repita comigo: indisponibilidade. Amado, você já percebeu que todo mundo que o Senhor chamou estava envolvido em alguma coisa pessoal? Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro, não era isso? Abraão estava lá na casa do seu pai, cuidando da sua vidinha, já era casado, já tinha servos, já tinha posses. Mas o Senhor chega para eles e disse: vem. Levi estava cobrando impostos, Pedro estava pescando, Paulo estava montado em um cavalo a serviço dos fariseus, indo para Damasco para perseguir os cristãos. Mas enquanto essas pessoas estavam envolvidas em seus negócios, em seus projetos, o Senhor em um momento chega e fala: para e venha. E a primeira lição que nós precisamos entender, querido, aqui, amém? Deus quer fazer uma obra poderosa na nossa igreja, sim ou não? Deus quer livrar a nossa igreja desse passado terrível, como estava o passado do povo de Israel. Ele olhava para trás, só perseguição, só problema. Trabalhava e não via fruto produzir, não via. É como se a gente olhasse para trás e fala: meu Deus, já tem tantos anos que não batiza alguém. A gente fica chateado com isso, eu fico, você fica triste com isso, eu fico. Um passado terrível. Mas Deus quer dar um futuro diferente para nós. Só que detalhe, irmão, o anjo do Senhor poderia ter ido lá. Olha bem, esse mesmo anjo do Senhor que apareceu a Gideão, quando você vai ler o livro do profeta Isaías e o livro do profeta Ezequias, o anjo do Senhor, quando Ezequias é ameaçado de morte, e Isaías e Ezequias vão ao templo orar, e eles oram, a Bíblia diz que o anjo do Senhor naquela noite matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Vem comigo. Se o anjo do Senhor matou os soldados de Senaqueribe, por que o anjo do Senhor não matou os midianitas e livrou o povo de Israel do mesmo jeito? Por que o anjo do Senhor não? Lá Isaías e Ezequias orou, apresentou a carta diante do altar, e o anjo do Senhor foi liberado da parte de Deus para ir lá matar os soldados. Beleza, no
outro dia, o povo de Israel estava livre de Senaqueribe, ele estava envergonhado e morto pelos próprios filhos, sem Ezequias e nem os comandantes do seu exército erguer a espada sem fazerem nada, somente oração no templo. Beleza. Era um episódio que ia acontecer no futuro em relação a esse tempo aqui. Mas por que o mesmo anjo do Senhor não fez a mesma coisa? Porque Deus age de maneira diferente, em circunstâncias diferentes. Deus é um Deus de diversidade. Lá não precisou Senaqueribe lutar, mas aqui precisou um homem se disponibilizar. Eu quero falar para vocês aqui, irmãos, e refletir com vocês, é que esta igreja, ela vai sim ter um futuro. Irmão, eu sonho com isso todos os dias. Eu imagino, eu vejo, eu sento para planejar as coisas. Eu passo lá, seca as águas dos meus olhos, como diz minha mãe. Você fica secando a água dos olhos no computador. É isso. Porque todos os dias eu olho para essa igreja, e eu olho para essa igreja vendo para o que Deus tem para fazer, o que vai acontecer aqui. E não é palavra bonita, não é para colocar, não, é o que eu creio, é o que eu vejo, é a visão que Deus colocou no meu coração. Só que a gente precisa compreender que isso não vai acontecer se não houver o que? Disponibilidade. Só que às vezes quando a gente olha, as pessoas nunca parecem estar disponíveis. É o tipo de Lucas capítulo 9. Porque eles estavam lá, 3 discípulos falaram: mestre, eu quero te seguir, mas primeiro eu preciso sepultar meu pai. O outro disse: mestre, eu quero te seguir, mas eu comprei uma junta de boi e eu preciso olhar. O outro disse: mestre, eu quero te seguir, mas eu sou recém-casado, eu não posso. Junta de boi, casamento, não é isso? E a família, o enlace familiar lá. Tudo foi motivo para que eles não se dispusessem, não se voluntariassem para ser usado por Deus. A resposta de Jesus é essa: deixa os mortos sepultar os mortos. A resposta de Jesus é essa: quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: qual o seu nível de disponibilidade para ser usado por Deus, para abençoar a sua geração? Qual é o seu nível de disponibilidade? Será que você está ocupado demais com as coisas santas e espirituais? Eu não estou dizendo, meu irmão, que você tem que sacrificar a família. Eu não estou falando que você tem que sacrificar seu emprego, sair do emprego. Não, calma lá, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa estar mais disponível para aquilo que Deus quer fazer através de você. E essa disponibilidade precisa acontecer, irmãos, em grau máximo. Jesus disse que buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E quando Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo debaixo de um contexto. Qual é o contexto? Mateus capítulo 6, onde Jesus está dizendo: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, ou com o que haveis de vestir. Esse é o contexto. Você percebeu que todo o trabalho seu se resume em bem-estar e boa alimentação? Bem-estar e boa alimentação, você trabalha para isso. Se você paga lá Netflix, se você paga a conta de energia, se você paga água, é o seu bem-estar. Porque senão você iria morar lá junto com os índios lá. É bem-estar. Saúde, dinheiro com remédio, é bem-estar. Os pirão é comida. Jesus está dizendo: você está ansioso em buscar bem-estar e buscar boa comida, mas eu quero te falar que quando você busca o reino de Deus, o seu bem-estar e a sua comida é assegurado pelo Senhor. Paulo diz: tendo que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Salmista, lá no Salmo 37 diz: já fui moço, hoje eu sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, entenda bem que quando você se coloca disponível para o reino de Deus, quando você preocupa com o reino de Deus, Deus se preocupa com a sua vida. Só que nós estamos sendo, amém, irmãos, tentados a pensar diferente,
a nos matar no trabalho, até nos cansar. E quando chega para fazer a obra de Deus, ou o ministério que Deus colocou na minha mão, eu estou cansado. Irmãos, eu já passei por experiência assim. E eu sou prova disso, eu estou falando de algo que eu já fiz. E às vezes está tão ali, ó, focado no trabalho, fazendo algo. E aí quando chega para exercer o ministério, seja de música ou de pregação, ou outro que eu desenvolvia, estava só o bagaço. Só o pó da rabiola. E aí o que acontece? Fazia de qualquer jeito. Não é porque não queria, é porque não tinha condição física para fazê-lo. Primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês, e vocês já tomaram nota, para que Deus faça algo novo nessa igreja e nos leve para níveis extraordinários. Esta igreja precisa estar mais disponível. Os homens dessa igreja precisam estar disponíveis. Vou dar exemplos práticos. A gente precisa fazer uma reforma. Temos que ter disponibilidade dos irmãos. A gente não tem muito dinheiro para poder pagar, mas a gente tem pessoas que sabem fazer. Tem que ter disponibilidade para fazer. Nós podemos alcançar, nós podemos conseguir um momento para isso. Disponibilidade para visitar um irmão. A gente não visita as pessoas porque a gente não tem tempo. A gente não visita porque a gente não está disposto. Não está disposto a sair da zona de conforto, não está disposto a abandonar nossa casa, não está disposto a queimar a testa no sol, não está disposto, a gente simplesmente não está disposto. Enquanto isso, os nossos irmãos choram sozinhos. E a gente não vive o mandamento chorar com os que choram. Enquanto isso, os órfãos continuam sem assistência. Aqui tem casa de passagem, aqui conhece casa de passagem. Enquanto isso, os nossos idosos estão lá no asilo. Enquanto isso, os presos estão lá na APAC. Enquanto isso, as escolas estão sendo doutrinadas por doutrinas marxistas. Mas não tem ninguém disponível para estar lá. Será que estamos verdadeiramente disponíveis, como nós falamos que estamos? Será que verdadeiramente a gente canta, usa-me como farol que brilha à noite, como flecha, não é? A gente canta e ainda, usa-me, Senhor. Será que verdadeiramente eu estou disponível? Gideão estava malhando trigo. Talvez você esteja limpando sua casa ou trabalhando para o seu patrão, mas o Senhor está dizendo, vai nessa tua força, mulher corajosa, homem corajoso. Será que eu posso dizer para Deus, Senhor, me ajuda a ser mais disponível? Será que você pode dizer isso? Eu quero te fazer um desafio nesta semana. Essa semana, que ainda não se encerrou, hoje é quarta, estou pensando que hoje é domingo, hoje é quarta. Tenha uma atitude, se disponha a fazer algo que talvez nos últimos meses você até viu a necessidade de fazer, mas não se dispôs, não se voluntariou. Toma atitude. Peça ajuda para alguém identificar, mas faça algo prático. Temos que começar a sair da teoria. Temos que transformar nossos sermões aqui em coisas práticas lá, porque senão vamos continuar mais 7, 14, 21, 28 anos sofrendo das mãos dos midianitas. Faz sentido para você, meu irmão? Faz sentido? Se fizer, aplauda Jesus e fala, Deus, eu preciso estar mais disposto. Eu preciso me disponibilizar. Então, primeira coisa que nós temos que abandonar, deixar para trás, a indisponibilidade. Essa é a primeira coisa que eu vejo nesse texto. Mas existe uma outra coisa nesse texto que me chama a atenção, que eu preciso abandonar, que eu preciso deixar para trás. No versículo 13 diz o seguinte: depois que o anjo falou, verso 12. No verso 12 diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. E Gideão responde. Imagina a cena, dá uma pausa. Imagina Gideão olhando para o anjo e falando, o quê? Ah, meu Senhor. Ah, faça-me rir. Se o Senhor estivesse conosco, por que está acontecendo tudo isso? Você já se fez essa pergunta? Você já achou que Deus te abandonou porque a sua vida estava desgraceira, doido, o pau quebrando, o negócio acontecendo? Você já percebeu, você já se viu numa situação assim? Meu Deus, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está nessa igreja?
Por que está acontecendo tudo isso? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja, ei, comigo aqui, veja o que o verso 3 está falando para a gente. Você pegou? Você está entendendo as palavras de Gideão? Eu aprendo nesse verso aqui algumas coisas, queridos. A segunda coisa que você vai ter que aprender a abandonar. Quem está comigo aí, irmão? Quem quer desfrutar um tempo novo de Deus aí? Então foque e cresça no que o Senhor vai falar agora. Segunda coisa: abandone o vitimismo. Abandone o vitimismo, a vitimização. É chato, é triste quando você vê alguém que toda vez que abre a boca, abre para se lamentar. Meu Deus, eu sou ruim, eu sou o que, Irmãos, eu sei que a gente passa por fases que realmente a gente está mal, está difícil. Tem realmente fases da vida que elas não são fáceis de lidar. E a gente acaba realmente se lamentando por isso. Mas olha bem, repita comigo: isso é fase. O problema é quando a pessoa mora nessa fase, ela não sai dali. Realmente tem hora que talvez seu casamento não vai estar legal, a igreja não vai estar legal, o ministério não vai estar legal. Tem fases, mas fases tem que ser temporária. O problema é quando você encontra a irmã hoje, a irmã vai: tá bem, irmão? Ô, meu irmão, meu marido não sei o quê, a igreja não me visitou, aí tal, e começa a reclamar que o irmão não visita, começa a reclamar que o pastor não ora por ele, não ora por ela, as irmãs da hora e não sei o quê. Aí você passou a semana que vem, ô irmão, aí a pessoa não sai da fase de vitimização. Irmão, em nome de Jesus, eu percebo 3 coisas que refletem alguém que se vitimiza nessa frase de Gideão. Olha comigo, acompanha o versículo. A primeira coisa que o vitimismo na vida de Gideão levou ele a fazer, primeira coisa, duvidar. Repita comigo: duvidar da afirmação que o Senhor fez em relação a ele. Verso 12, o Senhor chega e diz: vai na sua força, porque o Senhor está com... Vira para o seu irmão e diga: o Senhor está com você. Quem está falando isso é o anjo do Senhor, está afirmando: o Senhor é com... Mas o cara está tão na vitimização que nem o anjo do Senhor afirmando que o Senhor era com ele, nem o anjo dizendo isso, ele acredita. Aí no verso 13 ele diz: será? Cara, tem gente que dá vontade de estrangular, irmão. Confesso para você que dá raiva. Você está ministrando na vida da pessoa, você está orando por ela, está fazendo a campanha, a pessoa está ali, tal. Aí depois que você está pensando que vai colocar a pessoa lá em cima, a pessoa vem com: será? Cara, dá vontade. Não, irmão. Porque a pessoa aprendeu vivendo no vale da vitimização. Nem Deus falando com ele, ela acredita. Imagina o médico pastor. Tem gente que vem buscar conselho, e eu estou falando isso com muito respeito e temor. E é até para você aprender também. Tem pessoas que vêm buscar conselho, mas já vem com a decisão fechada no coração. Não há nada que você fala que vai mudar alguma coisa. Ela só quer que você confirme o que ela já decidiu, ou o que ela já acredita. Não é nada. E quando eu percebo que a pessoa já está com algo decretado, eu não perco meu tempo. Por respeito, por temor, por amor, eu ouço, converso. Mas nada que eu falar vai mudar o coração de alguém que já está fechado com uma decisão. Por causa da crença. Repita comigo: crenças. As suas crenças definem a sua mentalidade. Tem gente que tem uma mente pobre, irmão, mesmo sendo milionário. Porque crê.
creio que é assim. As suas crenças determinam seu modo de pensar. E o seu modo de pensar vai determinar seu modo de agir. Por Gideão, ele ficava naquele lagar a vida toda moendo trigo e os midianitas roubando tudo. Aqui, ó, aquela mesma coisa. E Deus está olhando para aqui e falou: filho, não foi para isso que eu não... Não, tem gente que é uma reprise. É uma reprise a vida toda. De começar indo bem. E depois vem um ventaval e derrubar tudo. Ele não acessa um novo nível. E é por isso que Deus te trouxe aqui. Porque Deus está te chamando, te cutucando para acessar esse nível. É isso que, meu Deus do céu, eu disse para o Senhor: eu não quero ser o pastor dessa igreja para repetir fracassos. Não, Deus está nos chamando para outros níveis. E a gente precisa sair do vitimismo. Ah, mas segunda coisa, percebe aqui? Segunda coisa, vê se isso não acontece. O texto mostra que ele vai falar o que para o anjo? Se o Senhor fosse conosco, não estaríamos acontecendo o que está acontecendo. A primeira coisa que o vitimismo faz é duvidar da afirmação de Deus. E Deus já falou que nós somos mais que vencedores, irmão. Amém. Deus falou que tudo que pedimos em nome de Jesus, crendo, receberemos. A Bíblia diz: o que pede, vamos lá, irmão, o que busca, o que bate. Aí tem crente que vem me dizer: ah, meu casamento não tem mais jeito não, pastor. Ô infeliz, o que a Bíblia acabou de falar para tu? Ah, minha vida não tem mais jeito não, pastor. Ah, eu estou numa situação... Ô infeliz, e o próprio Bíblia diz que o Senhor, se você clamar em nome de Jesus, vai acontecer. Por que você está acreditando que não vai? Não tem jeito para a nossa igreja não, pastor, porque a vida toda foi assim. Não, fica com essa palavra para você, para a sua vida. Porque eu creio que a nossa igreja tem jeito sim. Porque o meu Deus não mente. Ele honra para a sua palavra, para cumprir cada uma delas. É por isso que eu não aceito palavras de derrota. Eu creio, irmão. Não é porque a gente não passa por tentações, não passa de duvidar, de balançar. Quem está comigo em nome de Jesus? Então eu futuca seu irmão e fala: aprende a confiar na palavra do Senhor. Você acredita nisso? Aplauda o Senhor, glorifica o nosso... Acha alguma coisa aí, meu irmão? Aprenda a confiar. Sai desse vitimismo do inferno. Deus não nos chamou para ser vítima da nossa própria história. Muda a história que você conta sobre você. Mas é porque na minha mãe, na geração do meu avô, tá tanto o que aconteceu. E daí? Deus está te chamando para mudar a história da sua família. Começa a contar uma história diferente, meu irmão. Segunda coisa, o vitimismo levou esse camarada a fazer o quê? Saudosismo. Repita comigo: saudosismo. O vitimista gosta de ser saudosista. Ah, mas essa igreja aqui já teve aquela coisa. Ah, mas já lá na 300 mil anos atrás, lá no início, Deus... Beleza, meu irmão. Ai, glória a Deus que Deus usou. Os irmãos estão aqui, irmão Mário José, da época da fundação dessa igreja, experimentou coisas tremendas aqui. Pastor Manuel Francisco, homem de Deus. Quer falar uma coisa? Passou. E a gente precisa aprender a lidar com o que está agora é um novo tempo. Honrar, amar, respeitar, valorizar toda a história que Deus construiu. As pessoas que passaram por aqui e nos abençoaram. Temos que fazer isso sim. Amar, valorizar, respeitar e honrar. Agora, ficar comparando o que era com o que é e ficar com saudade do que era, não cola, não rola, não dá, porque o tempo é outro. Pastor Manuel cumpriu muito bem o chamado dele aqui. Ele honrou o chamado dele aqui. Deus usou a vida dele aqui. Presbítero Manuel Francisco, esposa da irmã Maria José, também eu conheci, eu tive a honra de conhecer. Tive a honra de sentar aos pés e ouvir. E eu falo isso com muito amor e sinceridade. Tive a honra de conhecer
homem de Deus. Mas o tempo deles passaram. Eles cumpriram o propósito deles e o Senhor os levou. Agora a bola da vez está com quem, irmão? Está com quem? Aí a gente fica, essa igreja não era como antes. Mas não é para ser como antes. Porque o tempo é outro, a geração é outra. As pessoas que Deus quer usar também são outros. O tempo de Moisés passou. O de Josué passou. O de tantos outros. Agora é o tempo de Gideão. Quem está comigo, diga glória a Deus. O tempo nosso agora, meu irmão. Acorda. Acorda. Tem hora que a gente fica lembrando. Mas, meu Deus, comparando a gente mesmo. Mas no início, no meu primeiro amor, é vontade de voltar ao primeiro amor. Era empolgante, era extasiante. Eu fazia aquilo outro. Beleza, fazia, passou. Você tem que lidar com o que você está fazendo, com quem você é, e lidar com isso e resolver isso. Olha o que Gideão está lembrando para o anjo. Onde o Senhor está, aquelas todas maravilhas que os nossos pais... Beleza, passou. Agora, os nossos pais experimentaram maravilhas, sim ou não? Sim ou não, irmão? Experimentaram. Agora é a sua vez de experimentá-las. Você quer receber isso? É a sua vez de experimentá-las. Então pare de contar a história dos outros e comece a ver Deus agindo na sua história. Comece a ouvir Deus falando com você hoje. Mas o vitimismo fez uma terceira coisa. Que o vitimista, ele gosta de ser saudosista, como eu acabei de falar. Duvida da palavra de Deus. Porque ele, na verdade, o vitimista, ele não quer mudar. Ele é negativo. Então é melhor fazer essa terceira coisa que eu vou falar aqui do que querer mudar. Olha o que ele está dizendo. Porém, agora, o Senhor... Não, irmão, vamos lá, me ajuda aí, irmão. Você está entendendo a mensagem? O Senhor, pelo amor de Jesus. Sabe a culpa, Deus, desses 7 anos de desgraça que a gente está vivendo? É tua. O Senhor nos abandonou. E o pior, o Senhor nos entregou na mão dos inimigos. Foi o sem. Está dando para entender? A desgraceira dessa. O vitimista, ele culpa todo mundo, mas ele não se culpa. Ele coloca a culpa até em Deus. Está aqui. Até Deus é o culpado da desgraça dele, porque ele não é capaz de fazer uma autoavaliação e dizer: o culpado sou eu. Não é o Deus que é o culpado da igreja caminhar retrocesso. Não é o Senhor o culpado de retrocedermos na vida conjugal. Casamento no início era top da galáxia. Hoje a gente tolera porque não pode divorciar. Esse regresso é culpa de Deus? Duvido. O regresso no seu ministério é culpa de Deus? Duvido, Deodó, como diz. Não. Mas você é vitimista demais. Você é orgulhoso demais. Somos orgulhosos demais para poder olhar de frente no espelho e falar: cara, se você não mudar, você vai morrer. Se você não mudar, o seu casamento vai para a desgraça mesmo, vai destruir mesmo, vai ter como ter mais. E o culpado não será o Senhor. Se você não mudar, seu ministério vai falir. Se você não mudar, os credores vão tirar até sua roupa íntima e vai levar embora. Porque o culpado é você e mais ninguém. O camarada olha para o anjo e fala: o Senhor nos abandonou e nos entregou. Meu irmão, eu quero terminar agora. Eu não sei se eu vou conseguir terminar no próximo culto também, não. Mas vamos lá. Será que não está na hora de a gente fazer uma análise bem detalhada da nossa vida? E começar a entender que se nós estamos vivendo uma situação difícil, não é porque Deus não deixou de fazer a vontade. Você leu comigo
Verso 11, o anjo disse: olha, o Senhor te livrou, Deus fez tudo. Gideão está vendo tanta coisa, mas ele não está conseguindo enxergar que a situação que eles estavam foi porque eles haviam abandonado, haviam deixado de ouvir o Senhor. Será que você também não tem deixado de ouvir o Senhor, não? Será que você não tem deixado de cumprir o que a Bíblia te manda cumprir para o seu casamento? Ou você tem ignorado, achando que isso aí é bobeira? Será que você não tem deixado de cumprir o que a Bíblia manda sobre o seu ministério pessoal? Vamos confessar isso para Deus? Quais são as duas coisas que precisamos abandonar, que nós aprendemos hoje? Primeira coisa, a indisponibilidade. Se coloque disponível, meu irmão. Tem hora que a gente fica adulando as pessoas para participar das coisas. Que feio. Adulando, pedindo, por favor, ajuda. Horrível isso. A indisponibilidade. E a segunda coisa, abandone o vitimismo. O Senhor vai continuar falando conosco, amém, irmãos? Nas próximas mensagens. Eu só espero que você não esqueça pelo menos do que nós falamos aqui hoje. Deus quer mudar as nossas histórias. Você crê? Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar nosso casamento. Deus está querendo nos livrar dessa opressão. Porque tem hora que a gente está na igreja e está oprimido, preso, amarrado. Por quê? Porque tem coisa que a gente está carregando e já deveria ter sido descartado há muito tempo. E as duas primeiras hoje é a indisponibilidade e a vitimização. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, dar glória a Deus a Ele aí. Aleluia! Vamos orar. E você vai orar a Deus e falar: Senhor, eu quero jogar fora essas duas coisas, eu não quero carregar não. Eu quero voltar para minha casa com uma nova história. Essa história aí de, ai meu Deus do céu, e ficar com saudade do que aconteceu há 300 anos atrás. Não, muda a página, muda a fita. Tem história nova para ser contada a partir de hoje, da sua glória de Deus. Tem história nova. Muda essa falácia, não cola mais. E se dispõe. Ora a Deus, feche seus olhos, fala: Deus, eu quero me dispor. Eu quero deixar para trás, Senhor. Eu quero abandonar as velhas coisas. E eu quero assumir essa palavra no meu coração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta noite, como igreja, nós oramos, meu Pai. Existe um tempo novo se descortinando para esta igreja. Existe uma nova oportunidade para nós. Existe um novo tempo de superação. Existe um novo tempo de cura. Um novo tempo de milagres. Um novo tempo de prosperidade, de multiplicação. E eu creio nisso, Senhor. Existe algo para acontecer e vai ser logo nesta igreja. Mas, ó Deus, nós precisamos estar preparados. E a primeira coisa que o Senhor nos disse hoje, para abandonarmos, a Deus, abandonar a indisponibilidade. Precisamos, meu Pai, olhar melhor a nossa agenda, organizar a nossa agenda para o reino do Senhor e não para nós mesmos, não para o nosso bem-estar e nem para a nossa alimentação, mas para a sua glória. Meu Deus, que nós venhamos abandonar esse vitimismo do inferno que nos prende no passado, só contar histórias desgraçadas, ruins, péssimas. Existe uma nova história, existe um novo cântico sendo posto em nossos lábios, existe uma nova canção brotando no coração dessa pessoa, uma canção de vitória, uma canção de fé, uma canção de prosperidade. Você crê nisso, meu irmão? Então, Pai, em nome de Jesus, esse vitimismo do inferno nós repreendemos nessa noite. Nós pegamos tudo, abrimos um saco de lixo e colocamos dentro e jogamos fora. Não vamos carregar isso mais. Não me pertence. Pertence ao Patrick passado, à igreja do passado, o homem do passado, a mulher do passado. Porque hoje, no tempo de hoje, o Senhor já tem feito uma nova história, um novo tempo para a nossa vida. Por isso, Pai, nós assumimos. Você assume esse novo tempo de Deus na sua vida. Abra seu coração, estenda as suas mãos para o alto e fala: Deus, eu recebo o tempo do Senhor que está chegando. Nós recebemos a nova oportunidade. Meu Deus, Gideão não tinha noção que o anjo que estava falando com ele
não estava apenas ali para bater papo, mas para ofertar, trazer um novo tempo. Meu irmão, em fé, Deus está colocando você hoje diante de uma nova porta, diante de uma nova oportunidade. Você recebe isso, você glorifica a Deus por isso, você entende isso. Existe algo novo de Deus aqui hoje. Oh Deus, abrimos mão dessa história contada negativa. O nosso testemunho impactará outras pessoas, não pelo que eu fazia, não pelo que eu sofri, mas pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor vai preparar para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa para trás, meu irmão. Avance em direção ao que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor. Amém.